Olá, doutores, tudo bem? Como estão? Como passaram? Espero que estejam todos bem. Doutores, hoje nós vamos falar das partes e procuradores no direito processual. A primeira observação que nós fazemos é que a capacidade postulatória é diferente da capacidade para o trabalho. Vocês já estudaram oportunamente com relação à capacidade para o trabalho a partir dos 14 anos, na condição de menor aprendiz, e a capacidade plena a partir dos 18 anos. Verifiquem que aqui nós temos uma condição um pouco peculiar e diferente da questão da capacidade civil na forma como prevista lá no nosso Código Civil. Por quê? Porque o nosso Código Civil me traz o quê? A capacidade plena a partir dos 18 anos, que é esta capacidade que nós acabamos de falar agora com a maioridade civil, tudo bem? E nós temos a capacidade relativa da pessoa com 16 anos e até que ele complete os seus 18 anos, quando então ele adquire a sua capacidade plena. Essas pessoas, os 16, 16 ou menores de 18, até completar os seus 18, ele tem o quê? Uma capacidade relativa. Para que ele pratique os atos processuais, ele precisa ser o quê? Assistido. Essa condição de assistência, nós também temos aqui com relação ao processo e com relação aos atos praticados pelo empregado, quando ele não tem a sua capacidade civil plena. Então, aqui, doutores, quando nós falamos desta capacidade, relativamente incapaz e absolutamente incapaz, na verdade, ele tem uma distinção dentro do direito processual e do direito material do trabalho. Por quê? Porque aos 14 anos, a pessoa que está ativa, atuando, na condição de menor aprendiz, ele tem uma capacidade relativa para exercer esta atividade. Então, ele tem capacidade para o exercício, ele não tem capacidade para o quê? Para firmar os documentos de contratação, firmar os documentos de rescisão contratual, onde ele deverá ter o acompanhamento do seu representante e aí estabelecida esta condição de representante ou assistente, considerando as hipóteses contidas lá no Código Civil, nos seus artigos 3º e 4º. Então, se ele precisar ajuizar uma reclamatória, ele vai ter que ter o quê? A representação do seu pai, ou tutor, ou curador, quem quer que seja, para praticar este ato. Peculiarmente, o que é que nós temos dentro do direito processual? Dispõe o artigo 793 da CLT que, processualmente, quem é que tem legitimidade para o ajuizamento da reclamação trabalhista? Quem é que tem esta capacidade postulatória? Nos termos do artigo 793, doutores, ele diz o seguinte: a reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais, ou seja, esses são os primeiros, Existe uma hierarquia com relação a essa capacidade postulatória, na representação, que são dos representantes legais, ok? E, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público Estadual ou pelo curador nomeado em juízo. Então, aqui nós temos o quê? Uma hierarquia nesta representação em que figura de maneira absoluta os representantes legais. Na falta destes, aí nós temos, os demais entes aqui que poderiam representar esse menor no ajuizamento da sua reclamatória, onde nós temos a Procuradoria da Justiça do Trabalho, ou seja, o Ministério Público do Trabalho, o sindicato, Ministério Público Estadual ou o curador.
procurador nomeado em juízo. Quando nós falamos da capacidade postulatória, nós precisamos entender que essa capacidade, o próprio nome já diz, né? Capacidade e aptidão para postular em juízo, reclamar em juízo. E dentro desta capacidade, nós verificamos que há algumas possibilidades da atuação direta pela parte, sem que ele tenha o quê? A necessidade da contratação do advogado. E nós visualizamos isso em 3 momentos especificamente. Para impetrar, né, o HC, o habeas corpus, nos procedimentos dos juizados especiais, cíveis, né, quando o valor da causa não exceder 20 salários mínimos, e na Justiça do Trabalho, quando ele fizer o uso do ius postulante. Doutores, quando é que ele pode fazer uso do ius postulante? E o que é o ius postulante? O ius postulante é a capacidade postulatória atribuída à própria parte, empregado, de reclamar em juízo sem que ele precise da contratação de um advogado. O que é que nós temos aqui? Na prática, a parte poderia ingressar com a sua reclamatória trabalhista diretamente, sem a necessidade da contratação do advogado, independente da matéria, e não há aqui, no caso, limitação com relação ao valor da causa. É lógico que essa independência há o que? Exceções. E o que dispõe a lei a respeito da utilização do ius postulante? Nós temos lá a regra contida no artigo 791, que diz que os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por advogado. O 791 eu tenho que fazer uma leitura conjunto com o artigo 839 da CLT, especificamente a linha A, que dispõe que a reclamação trabalhista poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores pessoalmente ou por seus representantes e pelos sindicatos de classe. O que significa isso? Primeiro, que a utilização do ius postulante está restrita aos dissídios desde que as partes envolvidas sejam empregado e empregador. Se não houver esta condição, ou seja, em outras situações, então eu não posso fazer uso do ius postulante. Observem, doutores, que o artigo 791, parágrafo 1º, quando ele fala dos dissídios individuais, ele fala especificamente daqui de que poderá, né, fazer-se representar pelo sindicato, pelos advogados, solicitador ou provisionado inscrito na OAB. E quando o artigo me traz a possibilidade, né, que ele poderá conduzir o seu processo até o final, o que é esse final? Doutores, aqui nós precisamos fazer a leitura da súmula 425 do TST, até mesmo porque a súmula veta a utilização do ius postulante nos recursos ao TST e para as ações que são de competência originária do próprio TRT. Então, estão excluídos os recursos ao TST, o ajuizamento das rescisórias, dos mandados de segurança. E o que diz a súmula 425 do TST? O ius postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.
Isso significa dizer que quando o artigo 791 me traz a possibilidade de condução do trabalho até o seu final, independente da representação do advogado, ele me limita o quê? Aos recursos ao TRT. Porque para os recursos ao TST, na forma expressa da súmula 425 do TST, não é permitido utilizar o ius postulante. Isso nós podemos facilmente compreender, por quê? Porque se trata de recursos extremamente técnicos, né? E em razão desta técnica exigida para manipulação, ou seja, para a manipulação da via adequada, seja o recurso de revista, seja um agravo interno, né? Então nós precisamos aqui ter a técnica, e quem é que tem a técnica? O advogado, tudo bem? Então não posso utilizar o ius postulante para os recursos ao TST. Da mesma forma, eu posso observar que a súmula exclui o quê? As medidas que têm competência originária do TRT, como mandado de segurança, as ações rescisórias. E ele me diz expressamente, né, que esta possibilidade é para a vara do trabalho e tribunais regionais do trabalho, ok? E excetua ainda, né, excepciona aqui a regra, as medidas cautelares. Observamos ainda, doutores, que com relação a empregado e empregador, né, que é a única forma que eu posso utilizar o ius postulante, há uma corrente que defende a utilização desse ius postulante às relações de trabalho. Ocorre que, pela regra contida no 791, isso ficaria restrita, né, é uma possibilidade restrita a empregado e empregador. A segunda observação que eu preciso fazer é com relação aos seus efeitos e o momento da utilização, como exposto aí na súmula 425, em que eu tenho uma exceção, né, a regra do até o final do processo, e finalmente com relação a esse efeito para a execução trabalhista. Isto porque, doutores, pela nova regra pós-reforma trabalhista, a execução só pode ser de ofício nos casos, né, nos processos em que a parte não tem advogado constituído. Então, somente se a parte está fazendo uso do ius postulante, então aí o juiz poderá dar o impulso oficial para a execução de sentença, tá? Além da execução das contribuições previdenciárias que ele também faz de ofício.